Deus não é o autor da morte. Sabedoria, capítulo 1, versículo 13. Salve Maria Santíssima, meu nome é Ulisses Maria. Estou aqui nesse vídeo gravando um assunto que para muitos é muito complicado de conversar, meditar ou pensar, né? Quando a gente está numa situação, roda de amigos, ou até mesmo uma situação mesmo de perca de um ente querido, quando entra esse assunto morte, a gente não quer muita conversa, né? Então, é exatamente porque esse vídeo chegou até você, para que você possa entender, mesmo que seja um pouquinho, a respeito da morte. O que a igreja nos ensina a respeito da morte, o que as Sagradas Escrituras nos ensina a respeito da morte, o que a vida tem para nos ensinar a respeito da morte. Então, vamos lá tentar aqui destrinchar um pouquinho de cada coisa para que melhor nós possamos viver para experimentar da melhor forma possível essa grande passagem da vida para a morte, a exemplo do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que preparou uma morada para cada um de nós. E nunca iremos para essa morada se não passarmos pela morte. Então, trago para vocês aqui Santo Agostinho, doutor da igreja, que dizia: a morte é a nossa maior catequista. Olha só, a morte tem muito a nos ensinar, se bem nós entendermos o valor da morte. Então vamos lá, irmãos. Vamos para as questões humanas, né? Quando nós nascemos, é a única certeza que nós temos em nosso coração, que nós vamos um dia falecer. Então, eu e você, desde que o pecado, né, entrou na face da terra, nós perdemos aí a graça de estar com Deus para toda eternidade. Então, por causa do pecado, a gente tem a questão da morte. Isso é para todo ser humano. Então, quando nós nascemos, a única certeza que temos é que vamos morrer. E aqui existem aqueles que procuram a morte, existem aqueles que por uma fatalidade chegam a falecer. Enfim, existem vários meios e formas a qual a morte, vamos dizer assim, se apresenta, né? Mas, nesse meu pouco tempo de caminhada, posso dizer assim, já tive a oportunidade de aconselhar algumas pessoas que estavam muito traumatizadas a respeito com a morte, porque da noite ou de um dia inesperado, a morte bateu em sua porta e levou, infelizmente, um seu ente querido. Avó, pai, irmão, namorado, noivo, mãe, enfim. E na minha própria vida eu já tive a oportunidade, né, vamos dizer assim, ou a graça, de ter, na minha história de vida, a morte, né, de duas pessoas muito queridas ao meu coração. E para mim, nesse tempo eu não era de igreja, foi muito doloroso. Então eu tenho um pouco aí de experiência para falar sobre esse assunto. Não só assunto de leitura do que eu li nos livros ou na própria Sagrada Escritura, mas de experiência, né? Então perdi aí o meu pai e o meu irmão também. Quem conhece o meu testemunho sabe. Mas vamos lá meditar um pouco mais a respeito do assunto morte. O primeiro ponto é esse que eu já falei. Nós nascemos e iremos morrer. Nós precisamos entender essa conformidade com os intempéries da vida, as situações que estão fora do nosso controle. Às vezes, pela nossa própria escolha, nós procuramos a morte. A Bíblia vai dizer isso, né? Não procurei a morte por uma vida desregrada. Então, a Sagrada Escritura nos orienta em não procurarmos a morte. Então, a morte, um dos pontos, é uma consequência das nossas más escolhas, más decisões. Por exemplo, eu pego a minha moto e vou aí a 100 por hora em cima da moto sem capacete, né? O risco é grande de eu aí num acidente automobilístico chegar a morrer. Então, de fato, essa minha consequência da minha escolha me levou à morte. Ah, a culpa agora é de Deus? Não, eu procurei a morte, né? Então, dessa primeira forma, foi eu que, pelas minhas próprias consequências, né, minhas próprias atitudes, meus próprios frutos, né, procurei a morte. Então, a gente precisa entender isso na nossa caminhada, né? E quando, Ulisses, acontece aquelas mortes que a gente não espera, né, de pessoas boas, queridas, até da igreja, que a gente confiava, que a gente acreditava que a pessoa vai viver para a vida eterna. Meu irmão, realmente, a pessoa vai viver para a vida eterna, mas não aqui nessa terra. A nossa vida está escondida em Cristo, né? E Cristo, vossa vida, aparecerá na eternidade. É assim que a Sagrada Escritura nos orienta
né, para a gente entender essa questão da morte. O próprio São Paulo vai dizer, né, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Quer dizer que ele estava desejando a sua morte? Não, ele estava desejando ter um encontro perfeito com Deus. Aonde? Na eternidade. E a morte era só uma passagem, era uma porta, né? Uma ponte que ele iria atravessar para estar de maneira mais perfeita em Deus. E é exatamente isso a fé cristã. Nós que buscamos viver em Cristo, conforme a igreja nos ensina, né? E aí tem a questão dos novícios, né? O fim último do homem, os prelúdios do homem, né? Que é a nossa questão da nossa morte, o juízo, né? Aí o destino, que é céu ou inferno. Enfim, eu posso falar sobre esses assuntos em um outro momento. Mas a morte é o nosso primeiro passo, nosso primeiro prelúdio, né? Para nos encontrarmos com Deus. E eu vim falar aqui para as pessoas, principalmente que têm passando por essa experiência, que é uma experiência dolorosa, muitas das vezes até traumática. Muitas das vezes a gente joga até essa culpa em Deus. Meus irmãos, Deus não é o autor da morte. O livro de Sabedoria, no capítulo 1, versículo 13, já vai dizer: Deus não é o autor da morte. E, inclusive, o próprio livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, vai dizer para nós que foi por causa da inveja do demônio que a morte entrou na terra, né? Veio para o homem, né? Entrou na terra por meio de quê? Por causa do pecado. O próprio São Paulo vai nos assegurar a respeito disso. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então, por isso que Cristo veio como homem, né? Morreu na cruz e veio nos salvar, né? Ele venceu a morte para a morte. Então, após a morte de Cristo, ou melhor dizendo, a sua ressurreição, então nós temos que encarar a questão da morte com outro olhar. Nós nascemos para morrer, mas morremos para nascer. Mas para nascer e viver eternamente em Deus. O próprio Jesus falou: a casa do meu Pai há muitas moradas. Essas moradas que ele está se referindo é o céu. E essas moradas não é aqui na terra. A gente às vezes quer viver eternamente aqui. Não. Um dia, eu que estou gravando esse vídeo, você que talvez vai me ouvir, um dia vai morrer. Como vai ser, aonde vai ser, que tempo vai ser, isso aí pertence a Deus. Né? Podemos procurar essa morte, ou a morte pode vir no tempo de Deus ao nosso encontro. E precisamos ter essa maturidade de viver bem aqui, para que possamos, né, passar para a vida em Deus. Né? Como está determinado ao homem, como vai dizer o autor do livro dos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O homem está destinado a que morra uma única vez e logo após vem o juízo, né? Então não tem também esse negócio quando a gente perde o ente querido e as pessoas, vou procurar o fulaninho acolá que diz que fala com... Não, vamos viver bem aqui, né? Vamos encarar a vida uma das catequeses da morte, né? Da nossa irmã morte, como dizia São Francisco, é viver bem. Exatamente, a gente olha para a morte não pensando na gente num caixão com a vela na mão, não. A gente olha para a morte, na verdade, a catequese da morte é essa. É a gente viver bem enquanto estamos aqui. E assim podemos amar melhor, viver melhor. Já pensou? Se fosse o seu último dia hoje vivendo com sua mãe? Se você soubesse disso, esses são os mistérios de Deus. Se você tivesse a oportunidade de entender que hoje é o último dia que você estaria com sua mãe, o que você faria com ela? Não abraçaria? Não beijaria? Não passaria o dia com ela? Em vez de passar o dia no quarto? Né? No celular, no Instagram, enfim, fazendo outras coisas, não dando a devida atenção, né? Então é preciso a gente entender que cada um de nós vivemos poucos, meu irmão. O que é 100 anos? O que é 100 anos para uma eternidade? Então, a morte é nossa catequista, como eu estou dizendo para vocês, para que nós possamos viver bem e melhor, principalmente conosco, com Deus, né? E com os nossos semelhantes. Então, com certeza, se você soubesse que você fosse morrer hoje, você iria estar mais próximo, né, vivenciando melhor as oportunidades que a vida iria te dar para estar perto das pessoas que você ama, seu pai, sua mãe, seu filho, sua avó, enfim, seu esposo, as pessoas que estão ao seu redor, que você tem esse afeto, tem esse amor. Então, por que esperar a morte, já que a gente não sabe quando que ela vai vir? Então, vamos vivenciar cada dia da nossa vida como se fosse o último. Como fala o livro de Eclesiástico, né? Precisamos viver bem, porque e nos preparar para a morte. Então, é isso, meus irmãos, que eu queria trazer para vocês, né? Essa questão
do valor da vida. Meditar sobre a morte é entender o valor da vida e vivenciar bem os nossos afetos. Uma vez eu escutei de um pregador, isso ficou muito forte em meu coração, que o melhor beijo, muitas das vezes, que um jovem dá na sua mãe, não é quando ela completa aniversário, não é quando ela ganha, de repente, da sua mãe um presente, um celular, um iPod, essas coisas aí da atualidade, né? Ou quando ela passa uma faculdade. Não. Sabe quando é? É quando, infelizmente, a mãe morre, tá lá com o corpo gelado dentro de um caixão. Aí é o melhor beijo que a jovem vai dar e vai dizer que ama. Para que esperar a morte para dizer que ama? Não é verdade? Então vamos aprender a amarmos uns aos outros enquanto há vida. Né? Para que quando há uma vida verdadeira, e que vida verdadeira é essa, Ulisses? A eternidade. Nós possamos viver eternamente em Deus, amando uns aos outros. Porque nós só temos amor, e lá nós vamos amar com amor perfeito. Uma vez uma pessoa me perguntou: Ulisses, eu vou reconhecer os meus familiares lá no céu? Eu disse: sim, só que você vai amar de maneira perfeita. Porque aqui nessa terra, nenhum ser humano, né, a não ser Deus, né, nos amou de maneira perfeita. Não nos amou. E nem nós amamos de maneira perfeita. Por quê? Porque amar de maneira perfeita é só no céu. Então, amar de maneira perfeita significa dizer o quê? Por mais que eu ame a minha mãe, eu amo demais a minha mãe, eu não a amo ainda de maneira perfeita. Só lá no céu. E eu vou amar no céu de maneira perfeita não só minha mãe, mas até um desconhecido de um outro país que eu nunca cheguei a ver, né? E amar ele de maneira perfeita. De maneira perfeita. Porque lá é a perfeição, né? Deus é perfeito. Deus é a perfeição. E os que estão lá vão estar perfeitos para amar. Primeiramente a Deus e todos que vão estar lá. Então é um amor de forma perfeita. Né? Até nessa terra nós amamos ainda de maneira imperfeita. Por mais amor que eu e você demos a uma pessoa, seja familiar ou não. Então, mas a vida nos ensina, né? Ou melhor dizendo, a morte nos ensina a amar os detalhes da vida, a amar a simplicidade da vida, a amar aqueles que estão ao nosso lado, que nos amam e que querem o nosso bem. Então, vamos trazer, de repente, se você perdeu um ente querido e se você de repente está jogando essa culpa em Deus, tire isso de você. Deus não é o autor da morte. Deus não é o autor da morte. É o pecado que é o autor da morte. Então, se reconcilie com Deus. Perdoe a Deus. Não é que Deus precisa do seu perdão. Não. Mas nós liberamos esse perdão para Deus. Automaticamente nós vamos nos auto-perdoar e vai acontecer em nós, sabe o quê? Chamada cura interior. Meus irmãos, quando eu perdi, né, o meu pai e minha mãe, meu pai e meu irmão, eu passei por essa experiência do perdão. Né? Só que Deus, no ato ali da profecia, né, da revelação que deu através do irmão, que eu precisava perdoar as pessoas que mataram meu irmão, quem sabe conhece meu testemunho, sabe disso, ali automaticamente entrou na minha vida o perdão a Deus, que eu culpava a Deus. Ah, se Deus existisse, o meu pai, o meu irmão não teria morrido da forma que mataram. Então, eu entendi com o tempo que a graça que Deus me deu, porque o perdão é dom de Deus, nós temos que pedir a Ele, veio primeiramente para me reconciliar com Deus. E ao me reconciliar com Deus, eu me reconciliei comigo mesmo e me reconciliei com o meu próximo. Então é a graça de Deus agindo em nossa vida. Então, espero, e como vai dizer Padre Rufus, né? O perdão inaugura a cura. Então, se você quer experimentar a graça da cura na sua vida, a libertação, aprenda. Nas experiências negativas, em especial aqui, nas experiências de morte inesperadas, aprenda a entender, a olhar para a morte com um olhar cristão. Principalmente se você for cristão católico. Olhar para a morte com um olhar cristão. A morte não é o fim. Não se rompe o fio. Nós continuamos, né, amando aquelas pessoas. E aquelas pessoas continuam vivas, porque o próprio Jesus falou: eu sou o Deus dos vivos. Então aquelas pessoas, se morreram na graça e na paz com Deus, estão vivas. Tá certo? E aqui eu não estou fazendo proselitismo, dizendo que todo mundo que morre vai para o céu, não. Esse julgamento não cabe a mim, cabe a Deus. Mas que Deus preparou uma morada para mim e para você, isso Ele preparou. Cabe nós, eu e você, vivermos bem para ocuparmos essa morada que Ele preparou para mim e você. Que Deus te abençoe, tá bom? Como eu falei, a minha intenção aqui não é falar de tudo sobre esse assunto, mas trazer um pouco de luz nesse assunto que é tão complicado a gente conversar e meditar, né?
Então, que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, me ajude a evangelizar. Compartilhe. Né? Mande no grupo do WhatsApp, na família, aquela pessoa que de repente perdeu um ente querido recentemente de maneira inesperada. Né? E para que essas informações cheguem até ele, quem sabe a graça de Deus também alcance o seu coração e traga luz. Né? E essa pessoa saia das trevas para a luz. Esse é o objetivo desse vídeo, trazer entendimento. Então, finalizo esse vídeo dizendo as palavras de Santo Agostinho. A morte é a nossa melhor catequista. Que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima.